O objeto de estudo da didática é o tema da nossa aula de hoje. A educação pode acontecer de forma não intencional ou intencional. E quando ela é intencional, ela está relacionada à pedagogia e à didática. Porque a educação intencional é pensada, é planejada, é organizada, tem objetivos pré-determinados. E quem se preocupa com essa orientação da prática pedagógica é a pedagogia. Mas a pedagogia é uma ciência que tem vários ramos. Um desses ramos, a didática, tem como objeto de estudo, é o que nós vamos falar hoje. A didática é um termo de origem grega. E ela foi instituída no século XVI como uma ciência reguladora do ensino. Posteriormente, Comênios atribuiu seu caráter pedagógico ao defini-la como a arte de ensinar. E a obra de Comênios, Didática Magna, marca significativamente o processo de sistematização do conteúdo da didática, e que se organiza em fases. As fases naturalista essencialista, psicológica e experimental. A primeira fase, naturalista essencialista, que consta na obra Didática Magna, apresenta os fundamentos da educação e do ensino como teológicos e filosóficos. E a educação e o ensino são processos considerados indispensáveis à humanização do ser humano. Preocupa-se também com o que ensinar. As preocupações principais nessa fase centram-se nos fins da educação aos conteúdos culturais a serem dominados. Fase psicológica se caracteriza por buscar fundamentos na psicologia e teve seu início marcado pelos trabalhos de Pestalozzi. Para ele, as leis da educação e do ensino fundamentam-se na observação psicológica. Já a fase experimental se define pela utilização do método de experimentações e apresenta algumas características, como a utilização do método experimental, a discussão em torno das relações entre a didática e a psicologia, a reivindicação do caráter de ciência para a didática, o conteúdo técnico prevalecendo sobre o crítico e a substituição dos métodos verbais e intuitivos pelos ativos. Com o passar do tempo, a didática ganhou contextos mais amplos e deve ser compreendida como um campo de estudo que se dedica aos processos de ensino. Na verdade, de uma forma bem direta, bem objetiva, a didática é uma disciplina pedagógica que tem como objeto de estudo o processo de ensino. E nessa perspectiva, a didática pode ser definida como um ramo da ciência pedagógica voltada para a formação do aluno, em função de finalidades educativas. E ela tem como objeto de estudo realmente os processos de ensino. Mas falar em ensino nos remete a um outro processo, que é o processo de aprendizagem. E o Libânio diz o seguinte: o processo de ensino também está relacionado ao processo de aprendizagem e às relações que se estabelece entre o ato de ensinar, responsabilidade do professor, e o ato de aprender. E aí nós estamos falando do aluno. E a didática passa a abordar o ensino ou a arte de ensinar como um trabalho de mediação de ações pré-definidas destinadas à aprendizagem, criando condições e estratégias que assegurem a construção do conhecimento. E nesse contexto, a didática, enquanto campo de estudo, ela visa propor princípios, formas e diretrizes que são comuns ao ensino de todas as áreas de conhecimento. Muito importante destacar que ela não se restringe a uma prática de ensino, mas ela se propõe a compreender a relação que se estabelece entre três elementos: o professor, o aluno e o conteúdo a ser estudado. E ao investigar as relações entre o ensino e a aprendizagem, mediadas por um ato didático, ela procura compreender também as relações que o aluno estabelece com os objetos do conhecimento. E para isso ela privilegia a análise das condições de ensino
e suas relações com os objetivos, os conteúdos, os métodos e os procedimentos de ensino. Sendo a didática o principal ramo de estudo da pedagogia, ela se situa num conjunto de conhecimentos pedagógicos, ela investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Então, ela é considerada a ciência de ensinar. E é nesse contexto que o professor tem como papel principal garantir uma relação didática entre o ensino e a aprendizagem através da arte de ensinar. Porque ambos, professor e aluno, fazem parte de um mesmo processo. O professor tem o dever de planejar, dirigir e controlar o processo de ensino, bem como estimular as atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. A didática estuda o processo de ensino no seu conjunto. Os objetivos, os conteúdos, as estratégias ajudam a criar situações para que a aprendizagem ocorra de forma significativa. E a didática ajuda também a orientar o professor na direção do alcance dos objetivos a que se planeja, para que ele possa ter um desempenho profissional com mais segurança. O trabalho docente também é chamado de atividade pedagógica e tem objetivos que são fundamentais, primordiais, como assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos, criar as condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais, de modo que dominem métodos de estudo e trabalho intelectual, visando a sua autonomia no processo de aprendizagem e independência de pensamento, e orientar as tarefas de ensino para o objetivo de formação da personalidade. Isto é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida e terem atitudes e convicções que norteiam suas opções diante dos problemas e situações da vida real. E para Libânio, a didática trata dos objetivos, das condições e meios para a realização do processo de ensino, ligando os meios pedagógicos didáticos a objetivos sociopolíticos. É papel do professor planejar a aula, selecionar conteúdos, organizar as estratégias que favoreçam o aprendizado do aluno, com o objetivo de que ele realmente se torne um sujeito ativo do seu próprio aprendizado. O professor que aspira a ter uma boa didática, de acordo com Libânio, necessita aprender a cada dia como lidar com a subjetividade do aluno, sua linguagem, suas percepções e sua prática de ensino. Resumindo, o processo de ensino é o objeto de estudo da didática. Mas esse processo de ensino está vinculado ao processo de aprendizagem. Então, é muito comum nós ouvirmos que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem. Porque é um conjunto em que os objetivos, os conteúdos, as estratégias para criar um ambiente favorável ao aprendizado, elas são pensadas exatamente com o objetivo de que haja uma aprendizagem significativa. E o trabalho docente, orientado pela didática, é um trabalho em que o professor se sente mais seguro, à medida que ele tem consciência do que e o para que ele está organizando o seu trabalho, que é pedagógico, que é educativo. Então, na próxima aula nós vamos ver quais são os componentes que formam esse conjunto que compõe o processo de ensino.